Boa noite a todos. Hoje o tema que vamos estar vendo aqui é a pessoa descobre que tem duas naturezas. O que é que significa esse tema que a gente está estudando? Que vamos estudar hoje, né? O capítulo de Romanos que nós estamos vendo é o capítulo 7 e fala de uma pessoa nascida de novo, ou seja, uma pessoa que recebeu uma vida nova de Deus. E nesse momento que a pessoa recebe essa vida nova, ela vai descobrindo nela mesma 4 coisas. Semana retrasada, vamos ver desde a primeira, não é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu baixar um pouco mais para pegar a setinha. Acho que dá. Uma pessoa nascida de novo. Uma pessoa que tem uma vida nova, que Deus dá a essa pessoa. Ela começa a querer fazer a vontade de Deus, mas não tem poder para isso, porque ela ainda não conhece o seu Salvador, que é Cristo, mas ela já tem o desejo, essa vida nova que Deus coloca na pessoa. Então, ela é uma pessoa nascida de novo, tem um novo nascimento. E essa pessoa, ela descobre 4 coisas. A primeira coisa que a gente viu na semana retrasada foi: a pessoa descobre a presença e a atividade da natureza pecaminosa em sua alma. Nas outras lives, aí, se os irmãos entrarem pela conta do YouTube, Só Vale Se For Verdade, dá para acompanhar esse espaço aí que nós estamos dando. Depois, vamos lá de novo agora. A segunda coisa que a pessoa descobre: a pessoa descobre que não tem poder em si mesma para controlar a sua natureza pecaminosa. Pronto, ela já sabe que tem a natureza pecaminosa, agora sabe também que ela não tem poder para controlar essa natureza pecaminosa. Isso é uma pessoa nascida de novo. Romanos 7. E aí hoje nós veremos outra coisa que a pessoa descobre. A terceira coisa. A pessoa descobre que tem duas naturezas. Capítulo 7, do versículo 20 a 23. Vou abrir aqui para a gente ler. Romanos 7, versículo de 20 a 23. Jefferson, poderia ler aí, Jefferson? Sim. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Pode ir até o 23. É do 20 até o 23. Acho então, vou começar de novo. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim.
que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. George, quer dar lida aqui no texto? Como é que tá aí sua internet, tá beleza? Tá beleza, irmão. Então, pode ficar à vontade, George. Ok, ok. Qualquer coisa, os irmãos podem me interromper, viu? A pessoa descobre que tem duas naturezas. Capítulo 7, versículo 20 ao 23. No processo da luta, ele faz outra descoberta, que tem duas naturezas conflitantes. Ele diz: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então identifica dois princípios opostos em ação em sua alma, e ele é capaz de distingui-los claramente. Existe o eu, que se deleita em fazer o bem, e o eu, que faz o mal. As pessoas chamam isso de dupla personalidade, mas a Bíblia indica que é porque indica que é porque os nascidos de Deus têm duas naturezas. Isso os torna a mais singular das criaturas de Deus. Anjos, homens caídos e todos os animais da criação inferior têm apenas uma natureza, mas os cristãos têm duas. Uma de suas naturezas é mais inferior do que a de um animal, e a outra é mais alta que a de um anjo. As irmãs e os irmãos estão conseguindo compreender a leitura aí? Eu estou devagar ou estou rápido demais? Para mim tá bom. Tá ótimo. Ok, vou deixar aí para ver se os irmãos têm algo para falar.
Vamos dar continuidade. Resultante dessa descoberta, o homem então se vê como separado e dissociado desse princípio maligno nele. Ele diz: já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Não é que ele esteja se recusando a assumir a responsabilidade pela pecaminosidade de sua natureza caída e se desculpando. Ele está simplesmente identificando o princípio do mal que nele habita como sendo algo distinto. Claro, se é quando a velha natureza age, devemos assumir a autoria dos pecados que cometemos e confessar, confessá-los como nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ao fazer isso, o homem nessa luta chega a um ponto em que não mais chama a velha natureza de eu. Em vez disso, ele chama de o pecado que habita em mim. Versículo 20. O mal está comigo. Versículo 21. Vejo nos meus membros outra lei. Versículo 23. E a carne. Versículo 25. Ao dizer essas coisas, continua a chamar a nova natureza de eu. Isso indica um progresso em sua compreensão que corresponde ao que Paulo ensinou no capítulo 6, em relação à nossa identificação com a morte de Cristo, nossa cabeça federal, a saber que temos o direito de não mais pensar sob o ponto de vista da antiga posição em Adão e na nossa velha natureza carnal. Se não houver comentário, então eu vou passar para a quarta coisa que essa pessoa descobre. Pode ser já? Talvez algo que seja bom sempre lembrar é que essas duas naturezas, ambas não podem ser melhoradas. A velha, porque está condenada. Deus a condenou na carne. E ela é irremediável. E a nova, porque é perfeita. Não há o que melhorar nela. Então é importante sempre relembrar disso. E um outro ponto importante relembrar, ele cita aqui os dois eus, né? Como o eu
velha natureza, o pecado, a carne, e o eu, nova natureza, né? Que está relacionada à nossa identificação com Cristo na morte. Ou seja, a gente pode já se considerar nessa nova posição, né? Que é em Cristo, né? Tendo e nessa nova natureza. Mas ao citar esses dois eus, não se deve perder de vista um terceiro eu, que é o eu responsável, que é o indivíduo. Porque quando o homem, hipoteticamente ali do capítulo 7, fala: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, esse que está falando, eu sei que em mim, na minha carne, ele está apontando para o eu, velha natureza, na carne, mas esse que está fazendo isso e apontando é o terceiro eu, é o eu responsável. Então, como indivíduos, há o terceiro eu, que é o indivíduo, que é cada um de nós, responsável diante de Deus. Se não fosse assim, a gente poderia dizer: pequei, foi a velha natureza que pecou, não fui eu. Ou, fiz o bem, não, agora fui eu. Não, ou foi a nova natureza. É o eu, esse eu responsável que está em nós, terceiro eu, ele não pode ser perdido de vista. Tem um livreto dos irmãos que fala os 3 eus. É bem interessante esse livreto. E salienta isso que eu estou comentando. Que na verdade eu entendo que, eu acho que eu entendo dessa forma que o velho eu vai estar sempre em conflito, né, com um novo eu, e como o irmão falou aí, o terceiro eu, então, que é o novo eu em Cristo. Então, esses dois primeiros eles vão estar sempre em um conflito constante, né, porque o novo eu em Cristo entende que, eu não vou mais estar, eu não quero, eu abomino o pecado, mas o velho eu vai estar sempre conflitando com o novo eu, e vai estar sempre aquele conflito pessoal dele, mas a nova criatura em Cristo vai dizer assim: eu abomino, porque na verdade, quando nós estamos em Cristo, o pecado se torna uma abominação nas nossas vidas. Mas dizer que não vamos mais pecar, já estaremos errando nisso. Mas é esse o velho eu que vai estar fazendo isso. Então, esse conflito, eu acho que vai estar sempre permanente nas nossas vidas, né? Vai estar sempre de uma forma ou de outra. Assim, não vai ser uma coisa corriqueira na vida do cristão, o pecado. Mas que vai estar sempre um acontecimento, um fato, ou sei lá, eventualmente. Mas esse terceiro eu que o irmão falou, é que vai nos direcionar nessa visão, assim: não vou, eu abomino, eu não quero mais estar. E se esquivando de toda essa armadilha que se levanta contra nós cristãos. Só queria dar essa palavra mesmo. Um ponto importante também, irmãos, nessa questão dessa verdade preciosa acerca das duas naturezas, e como o irmão já falou anteriormente, que a velha natureza não tem como ser melhorada, e talvez seja essa uma tragédia que a maioria, né, de nós que não conhecia a verdade antes e os que ainda não conhecem, ficam numa luta tentando melhorar essa velha natureza. E nós sabemos o que vai acontecer. É só frustração. É só confusão. Porque é impossível melhorar a velha natureza. E quando você não sabe que existem duas, você fica pensando que essa questão de personalidade, como é falado, citado no livro, então você acredita, e a humanidade prega, e todas as religiões praticamente pregam, que se você se esforçar, se você se dedicar, né, se você desejar, realmente vai dar tudo certo e você vai conseguir parar, e você vai parar de fazer o mal e vai passar a fazer o bem.
e você vai melhorar. Então, essa verdade é muito preciosa, porque quem não sabe, quem não conhece, vai viver uma vida muito confusa, muito difícil, porque ela vai só degradando cada vez mais, a cada dia, a cada tentativa. É uma grande queda, é uma grande frustração. Importantíssimo, irmãos, a gente se apegar a essa verdade, entender essa verdade, e que com os nossos esforços, e que a gente nem precisa tentar, esqueça tentar melhorar a velha natureza, esqueça. É o Senhor, e agora é a nova natureza. E é o Senhor em nós, é Ele que está operando em nós, tanto querer como efetuar, é Ele que... É o Senhor, é fé, e a gente tem que o tempo todo estar na palavra, estar na oração, estar acreditando, estar buscando sempre no Senhor, e não em nós, na nossa capacidade de poder mudar, de poder fazer alguma coisa. Será impossível isso, é uma luta perdida. Eu vi que o irmão pediu o link ali, eu tô tentando conseguir o link para botar no chat ali, tá bom? Então vamos passar agora para a quarta descoberta dessa pessoa. A pessoa descobre que há uma pessoa divina fora dela que pode livrá-la. George, pode continuar se quiser. Quer que aumente mais a letra? Não. Não. Oi, Jefferson. Esse, o que Newton levantou a mão tem um tempinho, até mesmo antes, se é viável ver a pergunta ou se a gente começa logo aí. Ah, não deu para ver, não. É pergunta, Newton? Ou era só para saber do link do livro? Deixa eu ver aqui.
Hélio, tem alguma pergunta? Quer que eu leia, Adel? Pode ler, Jefferson. Irmão Weber, irei dar uma estudada nesse link, mas independente disso, esses três eus são os que abordam o primeiro eu, ateu, e o segundo eu, a cristandade, falsa doutrina, e o terceiro eu, o Deus como centro de tudo no Espírito Santo. É esse texto ou é outro livro? Deu para entender, irmão Weber? Sim, deu para entender. Não, esse texto ele vai abordar o velho homem, o novo homem e o eu. O velho homem nós sabemos que é todo ser estado caído ante Adão, nós já estudamos acerca disso, né? O novo homem é aquele que é criado em perfeita justiça e santidade, que é como se fosse a pessoa de Cristo em nós, mas não é somente, não é totalmente isso, porque ainda não temos, só teremos em glorificação. E o terceiro eu é o indivíduo, é o eu responsável. Então, não é isso, não é esse que o irmão citou, até eu nem conheço esse, desconheço, tá bom? Pode continuar, George. Ok. Ao ver a carne como uma entidade separada de si mesma, mas ainda estando enlaçada, enlaçado por ela, temos uma imagem neste homem com nova vida e natureza que aborrece a velha e desejando se livrar dela. Ele fala da velha natureza e sua corrupção como se tivesse um corpo humano em decomposição preso às costas. A nova vida é qualquer coisa menos feliz nesse estado. Isso o leva a gritar: miserável homem que eu sou. Tendo aprendido que não pode haver ajuda vinda de dentro, ele olha para longe de si, para alguém que o livre dessa condição. Ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Não é simplesmente que ele procure por libertação, mas procura por um libertador. Isto é importante, pois se simplesmente procurarmos a libertação, poderemos estar inclinados a tentar algum programa de autoajuda ou procurar algum pensamento chave que achamos que nos dará uma vitória instantânea sobre a carne. Muitos crentes sinceros têm estado confusos a esse respeito e têm buscado libertação da carne pelo ascetismo, legalismo e etc. Mas notemos que a questão não é como serei libertado, mas quem me livrará. Se aqui os irmãos querem fazer algum comentário ou posso continuar?
Não havendo comentários, então vamos continuar. Quando são aniquilados toda a esperança e esforço próprio em busca de uma vida piedosa, e ele olha para Jesus Cristo, nosso Senhor, na fé, ele encontra a libertação. Consequentemente, exulta em agradecimento a Deus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso nos mostra que a libertação não vem de nossas orações, ou pelo nosso conhecimento das Escrituras, ou por tentar nos afastar dos maus pensamentos, repreendendo-nos a nós mesmos e etc. Mas simplesmente desviando o olhar de nós mesmos para Cristo e sendo preenchidos por Ele e seus interesses. No que diz respeito à vitória sobre este inimigo interior, a carne, precisamos entender que tudo o que precisa ser feito já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. No versículo 25, tendo experimentado a libertação por olhar para Cristo, ele diz: assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esta última afirmação, no parêntese, é mencionada para mostrar que a alma que recebe libertação ainda tem duas naturezas e terá estes dois princípios conflitantes em si até que o Senhor venha ou até que morra. Alguns cristãos, o movimento de santidade do exército da salvação, o metodismo e etc., pensam que erroneamente que ao receber a libertação, a natureza pecaminosa é reduzida a cinzas no crente. No entanto, é um erro pensar que a carne é removida de nós quando obtemos a libertação do pecado. Acho que Dal caiu. Parece que deu um erro na internet do irmão. Eu vou abrir aqui, Jorge. Aí você continua. Espera aí só um minutinho. Certo. Espera aí que eu vou tentar aumentar mais aqui. Tá bom o tamanho aí pra você? Tá sim. Obrigado, irmão. Nada. Hum.
Vou ler a partir desse ponto, né? No entanto, é um erro pensar que a carne é removida de nós quando obtemos a libertação do pecado. Este aspecto da libertação não é da presença do pecado, mas do poder do pecado. Note, novamente, ele usa eu, quando fala da nova natureza, mas se recusa a usá-la em referência à velha natureza. Ele chama a sua velha natureza de a carne, mas não a confessará como eu. A velha natureza pecaminosa ainda pode nos atrair, mas temos o poder de não ceder a ela. Podemos ser surdos aos seus comandos, cegos às suas tentações, insensíveis ao seu poder. Uma alegoria foi usada para ilustrar isso. Uma tripulação de barco à vela está no mar com o seu capitão e, por alguma razão, o capitão perde a cabeça e fica furioso. A tripulação não, não pode tê-lo como seu capitão naquele estado, pois ele é capaz de tirar o navio do curso e afogá-los a todos. Assim eles o tiram de seu posto e o trancam em sua cabine e nomeiam outro capitão. Em seu estado enlouquecido, através da janela de sua cabine, o velho capitão ainda dá ordens para sua tripulação, mas ela não escuta, porque dera mais como seu capitão, e não se apresenta às suas ordens. Eles se apresentarão de uma vez por todas ao novo capitão. Essa alegoria aí do final é bem interessante, né? Dá uma clareada boa assim, porque a gente entende então que os apelos, né? Os apelos da carne, eles sempre vão estar aqui, né? Nunca vão, vamos dizer assim, cessar enquanto nós estamos ainda aqui, nesse corpo aqui. E ainda temos a carne, né? A velha natureza. Então, esses apelos sempre vão continuar. Eles, vamos dizer assim, eles ainda apenas ficam, vamos dizer assim, mais tentadores ou mais fortes quando nós olhamos para as coisas do mundo, né? E, digamos assim, passamos a apreciar muito o que tem no mundo. Aí talvez esses apelos da carne aí se tornem apelos mais convincentes e mais altos, vamos dizer assim, mais fortes em nós. Então, porque as coisas do mundo e até mesmo o inimigo, Satanás, ele usa dessas coisas, usa dessas artimanhas exatamente para que esses apelos da carne aí
que aí é exemplificado aí no capitão, né, no velho capitão que ficou louco e está lá preso e fica gritando da janelinha. Esses apelos da carne fiquem mais altos, mais fortes. Né? Mas se nós, né, não damos ouvidos e olhamos na direção daquele que vai estar, vamos dizer assim, fazendo com que a nova natureza que é em nós, essa nova vida que é em nós, ela tenha mais relevância a nós, então, que é o nosso novo capitão, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E as coisas do Senhor, as coisas espirituais, as coisas que são do alto, né, do céu, e não do mundo, daqui, deste mundo, aí sim a gente pode, né, vamos dizer assim, estar livres, né, desses apelos aí da carne. Vai continuar, mas é como se a gente, né, deixa ela gritar lá, é só, vamos dizer assim, falar ao vento, falar ao vazio, ou, né, considerar, como fala lá no capítulo 6, né, uma coisa que não tem valor, ou que não vale, ou que está morto para nós. Então é interessante essa última parte aí, que eu achei bem um exemplo, assim, uma alegoria assim, bem interessante, que a gente fica bem vivo isso assim na nossa mente, no nosso coração, nessa questão, né? Porque realmente a carne, ela apela, né? Ela fica gritando, ela fica, né, vamos dizer assim, esperneando, querendo que ter alguma força em nós, ou querendo que nós hajamos ou façamos as coisas conforme o desejo dela, né? Então, esse quarto ponto, ele menciona que há uma pessoa divina fora dessa pessoa hipotética, né, do capítulo 7, que pode livrá-lo desse conflito de querer fazer o bem e não conseguir, não querer fazer o mal e fazer. E essa pessoa que é revelada nos versículos 24 e 25, que é o Senhor Jesus. Né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esse eu mesmo é o eu indivíduo, né? Indivíduo. Então, há essa pessoa divina fora que pode nos livrar, e nos livra. Detalhe, o conflito é nós, indivíduos, que temos com esse nosso querer fazer o bem e não conseguir, e não querer fazer o mal e fazer. Esse conflito nós passamos. Todos aqueles que já cremos no Senhor Jesus já passamos pelo capítulo 7 Romanos. Estamos no capítulo 8, já tendo o Espírito Santo habitando em si.
Mas esse conflito aí, que é o eu indivíduo contra esse querer e não poder, nós já passamos quando olhamos para Cristo, para fora de nós, e cremos nele. Porém, agora que já somos habitados pelo Espírito Santo, agora temos o poder. O Espírito Santo é o poder para viver essa nova natureza. Porque antes, quando estávamos no capítulo 7, tínhamos essa nova natureza, mas não tínhamos o poder. Porque essa natureza ela é uma capacidade sem força, como os irmãos mais velhos costumam nos ensinar. Ela é uma capacidade de viver segundo a vontade de Deus, mas ela em si não tem força, não pode nos dar força para viver assim. Então agora, além de nós termos olhado para fora para ser livre desse conflito, agora, conflito, volto a dizer, do querer e não poder fazer. Agora, nós temos dentro de nós uma pessoa habitando divina também, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é a nova natureza. O Espírito Santo é uma pessoa divina habitando no crente. Então agora, essa pessoa divina que é o Espírito Santo é o poder em nós que nos habilita a viver segundo a nova natureza. A capacidade está em nós e o poder está em nós. Por que muitas vezes não vivemos? Porque alimentamos, damos ouvido àquele velho capitão. Damos ouvidos a ele e cedemos aos seus chamados, às suas ordens, né? Quem vai prevalecer? Qual natureza? A que o alimentar mais. E, na verdade, é uma questão de apenas não dar ouvidos à velha, automaticamente estará alimentando a nova. E tem uma coisa também boa que o irmão Isaac falou aqui um pouquinho antes, né, que é exatamente essa questão, que muitas vezes os cristãos, eles têm, né, crido no Senhor Jesus Cristo, então, são salvos e tudo mais, mas a salvação para eles termina ali, e eles não, vamos dizer assim, não crescem no conhecimento das coisas do Senhor, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, de todo entendimento, né, dessa salvação, que vai mais além, né, muito mais além do que apenas estou falando aqui nesse sentido, não é no sentido de que é menor, viu, irmãos? É apenas assim, a salvação começa, vamos dizer assim, né, ali com a cruz, o Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz, derramando seu sangue por nós, depois ele ressuscitando, e quando nós cremos nessa obra, naquilo que o Senhor Jesus fez por nós, ele tomou o nosso lugar ali na cruz, e quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos salvos. Mas essa salvação ela se estende muito mais, né? É muito mais ampla, vai muito mais além. Então, às vezes os cristãos têm parado só nisso, e pior ainda, né? Tem aprendido que precisa manter essa salvação, que um dia ele creu, fazendo obra, se esforçando, e como o irmão Isaac tinha falado, muitos caem exatamente numa situação de frustração, porque a pessoa está olhando para para si mesmo, e aí a gente está vendo aqui que a gente não pode estar olhando para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, mas para olhar para fora, para o Senhor Jesus, o nosso capitão, mas eles têm ensinado aí que a pessoa tem que olhar para si mesmo, e tem que se esforçar, e tem que fazer um esforço gigantesco para manter essa salvação que uma vez nos foi dada. E não entende, e não aprende, né, pela palavra de Deus, essas questões que a gente está vendo aí, que nós temos
a carne, a velha natureza, né? E temos essa nova vida que o Senhor Jesus nos deu, temos a salvação em Cristo Jesus e temos então o Espírito Santo habitando em nós, que nos capacita e nos dá o poder para andar de acordo com a vontade do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, se o cristão não cresce, não desenvolve e não aprende essas coisas aí, e aí é ensinado a ele que ele tem que olhar para ele mesmo e que ele tem que fazer um esforço por ele mesmo e que de alguma forma, né, como eles explicam, você tem uma participação nessa salvação, porque vai ter que ter algum esforço seu, então ele vai cair exatamente nessa, vamos dizer assim, nessa decepção, porque não consegue, né? Porque está olhando para si mesmo e achando que em si mesmo há algo que ele pode fazer, né, para se livrar, vamos dizer assim, da carne e da velha natureza, né? Então, quando a gente aprende isso aí, e a gente entende que não é em nós mesmos, mas no Senhor Jesus, é uma pessoa, em algo que está fora de nós e que ao mesmo tempo está em nós quando ele nos dá o Espírito Santo, né, para habitar em nós. Então, a gente vai descansar nele e fazer o quê? Se ocupar com as coisas dele. Se a gente se ocupa com o Senhor, automaticamente as coisas, vamos dizer assim, da carne, esses apelos da carne, esses gritos da carne, né, não vão ter efeito em nós. Se a gente se ocupa com Cristo, com a sua palavra, com as coisas que são do Senhor, com a pessoa do Senhor e com as coisas que são dele. Mas se a gente começa a se ocupar com conosco mesmo, com nossos desejos, com nossos interesses, né? Então aí a carne aí tem uma grande chance, uma grande oportunidade de se fazer ouvir, né? De se fazer ouvir. É por isso que sempre, né, essa luta não está conosco. Por isso que lá em Gálatas fala, acho que é Gálatas 6, fala que, né, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Lá não fala assim, a carne milita contra eu, o meu eu, né, que o irmão Heber fala, o meu eu individual aí, o meu eu responsável ou o meu eu a nova vida. Não fala isso. Fala que milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, é uma luta que não é nossa, é do Senhor, né? E na pessoa do Espírito Santo que está em nós, que vai estar nessa luta. Então, o que é que nós devemos fazer? Vir para o lado, né? Vamos falar assim, né? Vir para o lado do Espírito Santo, né? E se ocupar com as coisas do Senhor, pronto, e deixar que a carne, vamos dizer assim, fique lá no seu lugar de morte e os seus apelos e os seus gritos não tenham efeito sobre nós.
Esse ponto que o irmão Wesley tocou ali de Gálatas 5,17, se o irmão conseguir compartilhar ali, para a gente estar lendo. Eu posso estar lendo aqui, irmãos. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. É muito importante isso, porque entender isso, porque às vezes a gente pode estar pensando que é nós que temos que lutar contra a carne e velha natureza, mas não. Essa guerra não é nossa. Essa luta não é nossa. Obrigado, irmão. Essa luta, ela é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós, ele que tem poder de restringir a carne. Nós precisamos entender que fomos derrotados por ela. Nós fomos vencidos por ela. Nós perdemos a batalha. Agora há uma pessoa divina em nós que é capaz de restringir essa velha natureza, deixar ela no lugar, vamos dizer assim, naquela salinha fechada como capitão do navio. E o nosso papel qual é? É nos regozijar nessa liberdade do poder, do pecado, dessa velha natureza, nos regozijar nessa liberdade, se ocupando com o Senhor, aprendendo mais do Senhor. O conflito de Romanos 7 é de querer fazer o bem e não poder, mas esse conflito que há em nós, que a velha natureza quer ter espaço, é o Espírito Santo que milita contra a velha natureza e a velha natureza contra o Espírito Santo. E também é importante entender que não é a velha natureza contra a nova natureza, ou a nova natureza contra a velha, não. É a velha natureza contra o Espírito Santo e o Espírito Santo contra a velha natureza. É um conflito que nós não temos, nós não podemos botar nossa mão ali para tentar fazer algo que só vamos atrapalhar, só vamos estar dando espaço para a velha natureza. Tem uma alegoria que, se não me falha a memória, o irmão Luiz Amalfi fez uma vez. Talvez a maioria dos irmãos já conheça, mas talvez nem todos, sobre essa questão da ocupação, né? Depois já de libertos e tendo o Espírito Santo habitando em nós, essa questão do esforço próprio, que é muito interessante. Ele pega um copo, ele até mostra, se não me falha a memória na live, ele pega um copo e ele pergunta, esse copo tem alguma coisa dentro? A princípio a gente não viu nada, né? E, não sei, ele falou, não tem nada aí, tá vazio. Ele falou, não, esse copo aqui tem algo dentro. Aí, tem ar. É verdade, tem ar. Então, beleza, já sabemos que o copo não está vazio e ele tem ar. E como vamos tirar o ar de dentro do copo? Vamos sacudir aqui. Aí sacudiu bastante, virou, fez várias coisas. Né? O ar não sai. E agora? Como tirar o ar do copo? Então tem que trazer a água. A água é mais pesada. E quando coloca a água dentro do copo, o vento vai embora. E não precisou esforço nenhum, né? Para tirar aquele ar dali de dentro. Foi a água quem fez isso. E se não me falha a memória, ele pegou a ilustração como a palavra, né? A palavra de Deus é a água. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é libertadora. Deus fez tudo através da palavra, certamente. O poder da sua palavra, como está escrito. Então, se ocupar, se ao invés de ficar sacudindo a cabeça para tirar o vento, na maioria das vezes a nossa cabeça tem muito vento, não vai resolver ficar sacudindo a cabeça.
É preciso colocar água dentro dessa cabeça e certamente a palavra de Deus. O irmão Wesley também mencionou acerca de salvação, entre aspas, né? Não é só, entre aspas, né? A salvação da alma, né? Que Deus quis nos dar, né? Que é o ponto de partida da caminhada cristã, mas também a salvação da vida, né? Nosso andar diário, né? Estamos sendo livrados principalmente do nosso eu, de nós mesmos. Nas denominações a gente ouviu dizer que muitas vezes Deus tem um propósito para a tua vida, Deus vai te fazer grande, Deus tem muito a fazer através de ti. Mas, na verdade, isso é um erro. Deus tem muito mais para fazer em nós do que através de nós. Então, Ele está nos livrando desse velho eu, desse velho querer, né, dessa desobediência que nós éramos, né, e muitas vezes somos ainda. Então, Ele está nos livrando pouco a pouco. Isso é um aperfeiçoamento moral. Então, essa salvação da vida passa por isso. Em Romanos 7, era tudo eu. O resultado, miserável. Romanos 8 é o Espírito Santo. E conforme essa passagem que o irmão deixou na tela aí, andar em espírito, e não cumprireis concupiscência na carne. E depois o 18, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então agora acabou o eu. Agora é o Espírito que deve comandar esse velho corpo, né, físico nosso. Esse navio, Obrigado, mano. Esse navio. Tem uma coisa também que eu queria chamar a atenção, assim, é na questão do nosso andar aqui, né? Que sempre a palavra de Deus nos fala que é um andar por fé. E por que isso? Porque esses apelos da carne, né? E claro, usando aí o mundo, as coisas que tem no mundo, que sempre vão estar apelando para a carne, vamos dizer assim, eles são bem mais, vamos falar assim, incisivo, porque a gente sente, a gente
digamos assim, a gente pode tocar, a gente pode sentir, a gente pode ver, a gente pode experimentar, né? Então, ela vai ativar ou acertar os nossos sentidos. E quando a gente fala de fé, é uma coisa, é algo que não vai estar ativando ou como é que eu posso falar? Incitando assim os nossos sentidos. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento, porque em 2 Coríntios até 2:11, Paulo fala assim, porque não ignoramos os seus ardis. Os ardis de quem? De Satanás, que ele fala no verso 2:10. Eu estou pegando aí esses 2 versículos aí, mas como um princípio de ensinamento. Ele está falando ali de um outro assunto, né, de algo relativo, se não me engano, ao irmão que teria que ser recebido de volta, né, mas ele chama atenção, né, que para que os irmãos não fossem, não tivesse atento para não cair nos ardis de Satanás, né, e não fosse vencido por ele. Então, aí no 2:11 ele fala assim, porque não ignoramos os seus ardis. Ardis de quem? De Satanás. Então, nós também não podemos, irmãos, estar ignorando os ardis de Satanás, que vai usar as coisas do mundo e o que tem no mundo para, né, fazer com que os apelos da carne, né, excitem os nossos sentidos. E aí é uma coisa que é mais, vamos dizer assim, mais chamativa para nós. Porque quando a gente anda por fé, a gente não vê, a gente não sente, a gente não experimenta por sabor ou outra coisa qualquer, mas a gente crê que aquilo é real, né? Então, o Senhor Jesus falou assim uma vez, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, onde está o nosso tesouro? Onde está aquilo que faz com que o nosso coração, as nossas afeições, as nossas mais altas estima ou desejo está naquelas coisas que nós pegamos, sentimos, vemos aqui neste mundo, né? E que a gente muitas vezes vê que são boas, belas, né? Desejáveis, vamos dizer assim, ou está naquilo que a palavra nos diz que é melhor do que essas coisas, são superiores a essas coisas que tem aqui no mundo, mas que a gente não vê, a gente não pega, a gente não sente agora, né? A gente não vê agora, mas a gente vê, sente, pega pelos olhos, né, pelos sentidos da fé. Mas as coisas do mundo, a gente vai sentir com a nosso tato, com o nosso olhar, com o nosso paladar, com tudo. E pode parecer muito mais incisivo e impressionante para nós essas coisas. Mas se a gente não entender e não perceber, e não ver pela fé que as coisas melhores, maiores do que o mundo tem nos oferecido, são coisas que a gente não pode ver, não pode pegar, não pode sentir, mas podemos já tê-las pela fé no Senhor Jesus Cristo, e aí colocar então o nosso coração nessas coisas, nisso que é mais elevado, né, que é a pessoa do Senhor Jesus, as coisas celestiais, né, que a gente
Nós sabemos que temos pela palavra de Deus, né? Porque a fé crê naquilo que Deus diz. E o Deus nos diz que nós temos bênçãos, né, espirituais, bênçãos celestiais, bênçãos que são, né, maiores e eternas em Cristo Jesus. E o que a gente vê aqui no mundo, né, às vezes vemos muitas coisas belas, bonitas e até desejáveis aí no mundo, tudo isso um dia vai passar. Tudo isso aí vamos dizer assim, como o Senhor Jesus também fala, né? A traça e a ferrugem corrói, e se consome e se acaba. Não são eternas, né? E não são melhores do que aquelas que temos no Senhor Jesus. Então, isso aí, meus irmãos, a gente, vamos dizer assim, anda nesse sentido por fé, nesse entendimento por fé. Então, é uma coisa assim, a gente vê na palavra, a palavra nos diz, a gente crê. Porque Deus nos diz, Deus, o Senhor Jesus está nos dizendo. E aí a gente crê. Então, quando vem algo que a gente, que o mundo traz para nós e nos oferece, né, e aquilo, né, nos impressiona em termos de, até em termos de sentido mesmo, e a gente pode até às vezes tocar, né, saborear ou experimentar, mas a palavra está dizendo que é do mundo e que, né, aquilo ali não presta, não tem valor. Então é por fé. A gente tem que crer naquilo que a palavra de Deus diz e aí por fé caminhar naquilo. Mesmo que a gente não esteja sentindo, mesmo que a gente não estejamos ainda experimentando, mesmo que ainda a gente não esteja, né, desfrutando totalmente ou plenamente daquilo ainda, em termos, né, vamos dizer assim, táteis, físicos, vamos dizer assim, mas desfrutamos, né, em termos espirituais e pela fé. Então, é algo que a gente tem que pensar, porque Romanos, a carta de Romanos mesmo, ela fala, né, que nós andamos por fé e não por vista, né? O justo viverá pela fé, que Paulo fala na carta de Romanos também. E tem mais, acho que 2 outras cartas que ele fala isso também. Né? Então, em Colossenses também fala que nós, deixa eu ver aqui, Colossenses, vou abrir aqui para ver. No Colossenses, no capítulo 3, quando ele fala assim, ó, capítulo 3, verso 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. E aí ele prossegue, né? Dizendo, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, aí vai. Mas você vê que ele fala aí, as coisas que são de cima, e não as que são daqui da terra. Então, as coisas que são de cima nós vemos agora? Não, com esses olhos naturais ainda não. Nós sentimos agora com o nosso tato natural que temos agora? Não. Nós sentimos o cheiro agora com o nosso olfato natural que nós temos agora? Não. Então, é por fé. É por fé. O Senhor disse, se o Senhor disse, então nós cremos. E aí caminhamos nessa fé. Então, não vamos nos deixar sermos, vamos dizer assim, enganados pelos nossos sentidos,
naturais e pensarmos que aqui neste mundo ou aqui nessa terra tem algo bom que a gente possa, então, voltar a nossa atenção e nos ocuparmos com aquilo. Não tem. Não tem, irmãos. É o que a palavra de Deus fala. Então, por fé, a gente se volta para as coisas do Senhor. Né? Até o que a gente tem falado aqui é dessa ocupação com o Senhor, ocupação com o nosso capitão, como a gente falou, ocupação com as coisas dele vai fazer com que a gente não se ocupe exatamente com as coisas da carne, que ela vai, né, ter ação através desses sentidos naturais nossos que nós temos aqui, no nosso corpo. Então é importante isso, esse andar por fé, esse caminhar por fé, e pensando nas coisas que são do alto, né, porque são as coisas melhores. Sempre compare. As coisas que nós temos aqui no mundo é melhor do que as coisas que nós temos em Cristo? Pense sempre assim, né? Compare e veja. O que é que a palavra de Deus diz? Não, que não é melhor. As coisas que tem aqui no mundo não são melhores daquelas que nós temos em Cristo Jesus. Então, até fica às vezes mais fácil quando a gente tem que tomar uma decisão em que a gente, por Cristo, ou, né, pela vontade do Senhor, a gente vai ter que deixar de desfrutar de algo aqui deste mundo. Né? A gente vai ter que deixar de desfrutar de algo ou de alguma coisa daqui dessa terra, desse mundo. E a gente pensa, pô, estou deixando de desfrutar isso, essas tal e tal coisa, mas o Senhor tem coisa muito melhor e muito maior, mais elevada para mim. Então, né, a gente aí por fé fica com aquilo que o Senhor tem nos dado. Ok, irmão, já podemos encerrar por hoje, né? São 9h48. Eric, você que está apresentando, você mostra aí o próximo link? Ou o próximo tema, né? Gosto sim. Tá aí. Quando uma pessoa passa por essa experiência em sua história com Deus, quando é que isso acontece? É o que nós vamos ver na próxima reunião de terça-feira, se o Senhor permitir, e se estivermos aqui. Então já podemos encerrar por hoje. E agradecer, Eric. Vamos dar graça. Nosso Deus, nosso